Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal Ubizu. Então, dando continuidade à aula passada sobre função, nós vamos entrar agora no campo da função afim, ok? Função afim e seus elementos, aula 1. Então vem comigo. Então, primeiramente, nós já sabemos o que é a função, agora vamos conhecer a função afim. Então, nada mais justo que defini-la. Então, a função f de R em R, conjunto de saída, que é os reais, conjunto de chegada, que também é os números reais. Chama-se afim quando existem constantes AB, pertencentes também aos números reais, tal que f de x é igual a x mais b. Essas constantes A e B a gente chama de coeficiente. Coeficiente de x, que é o A, e aqui é o B, que é o termo que a gente chama de termo independente. Esse f de x igual a x mais b é a lei de formação da função, beleza? Tudo isso para todo x pertencente aos reais, ok? Então vamos ver alguns exemplos de funções afim, ou seja, de lei de formação de função afim, e saber quem são seus coeficientes. Então tá aí. Nesse primeiro exemplo, temos que essa lei de formação, f de x é igual a menos x menos 3. Aí quem é o coeficiente de x? É o a, que é menos 1. Observa aqui, o a que multiplica x, então a aqui no caso é menos 1. Quem é o termo independente? É o b. B vale quanto? B é igual a menos 3. Então a menos 1 e b menos 3. Beleza? Então é fácil de conhecer uma função afim, a lei de formação dela, sabendo quais são seus coeficientes, a e b. Vamos para o segundo exemplo. F de x igual a 2x mais 1. Quem é o coeficiente? Quem é a? A igual a 2, o coeficiente de x. Quem é o termo independente? É b. B igual a 1, tá aqui. Beleza? Fácil, né? Então vamos para o terceiro exemplo. Então f de x igual a menos 2x. Menos 2x. Quanto é que vale a? A vale menos 2, que é o coeficiente de x. E o termo independente vale quanto? Como não tem, é porque é b. B igual a 0, beleza? Então a gente definiu da maneira bastante fácil uma função afim e mostrou alguns exemplos de lei de formação da mesma, beleza? Então vamos embora. Vamos lá. Então tá aí. Vamos a um dos primeiros elementos da função afim, que é o gráfico, O gráfico da função afim é uma reta, O gráfico da função afim é uma reta. Ponto. Como sabemos disso? Como podemos saber que o gráfico da função afim é uma reta? Então, primeiramente, vou mostrar um exemplo de gráfico da função afim. Tá aí. Então, temos aqui o gráfico da função afim, que é uma reta. Eu vou mostrar por que é uma reta, Então, a função aqui em questão seria f de x, tá aqui, f de x igual a 2x mais 2. Então, o gráfico dessa função afim, que tem essa lei de formação aqui, é essa reta aqui. Beleza? Então, como é que nós sabemos que o gráfico é uma reta? Então, vem comigo, a gente vai utilizar agora o software GeoGebra. Pronto, já estamos aqui no GeoGebra e vamos saber por que o gráfico da função afim é uma reta. Então, primeiramente, para fazer o gráfico da função afim, eu vou pegar 3 pontos distintos, ok? E eu vou mostrar que esses pontos estão alinhados. Se esses pontos estão alinhados, eles pertencem à mesma reta, ok? Então vamos lá, vamos pegar o ponto A. Tá aí o ponto A, 3 e 2. Vamos pegar agora o ponto B com as coordenadas 7 e 3. E pegar agora também o ponto C, com as coordenadas 9 e 7,5, ou seja, 3,5. E vamos agora calcular a distância do ponto A ao ponto B. Calculando a distância do ponto A ao ponto B, nós vamos encontrar esse valor aqui, 4,12. Esse segmento aqui tem 4,12 centímetros, ok? E agora vamos calcular a distância do ponto B ao ponto C. E vai dar esse segmento aí, 2,06 centímetros, ok? E agora nós vamos calcular a distância do ponto A ao ponto C. Okay? Se a distância do ponto A ao ponto C for igual a essa soma aqui, 4,18, significa que os 3 pontos estão alinhados, beleza? Então vamos fazer essa adição agora, essa soma agora. Aqui calcular segmento
ponto A ao ponto C, tá aí o segmento H. Ó. Agora observe aqui de lado que o comprimento de H vale quanto? 6,18, ou seja, 6,18 é igual a quem? Ao comprimento F, que é a distância do ponto A ao ponto B, 4,12, e aí somado com o segmento G, que é a distância do ponto B ao ponto C, 2,06. 4,12 mais 2,06 dá 6,18, que é a distância do ponto A ao ponto B, ou seja, a distância do ponto A ao ponto B mais a distância do ponto B ao ponto C é igual à distância do ponto A ao ponto C. Significa dizer o quê? Que esses pontos estão alinhados, ou seja, pertencem a uma mesma reta. Beleza? Então podemos escrever dessa maneira aqui. Ó. Distância de AC é igual à distância de AB mais a distância de BC. Beleza? Acontecendo isso, os pontos estão alinhados. Agora observe que essa fórmula aqui, digamos assim, da distância é a soma escalar, não é a soma vetorial não, viu pessoal? Beleza? Então está mostrado que o gráfico de uma função afim é uma reta. Basta a gente pegar 3 pontos distintos e mostrar que a distância de AC é igual à distância de AB mais BC. Isso mostra que os pontos estão alinhados. Então vamos voltar lá para a aula, beleza? Então vamos lá. Então mostramos que o gráfico da função afim é uma reta, beleza? Então vem comigo, vamos continuar a aula. Então tá aí. Então outro elemento agora da função afim é o zero. Zero ou raiz da função afim. Então vamos definir o que é o zero da função afim. O zero de uma função afim, ou raízes da função, podemos também falar dessa forma, é o valor de x, né, que eu tenho que dar a x ou então encontrar de x, né, ou encontrar o valor. Eu posso dar o valor ou encontrar, para o qual a função é igual a zero. Ou seja, pego um elemento no conjunto de saída, um x, e obtenho um elemento no conjunto de chegada que é igual a quanto? A zero. Se isso aconteceu, eu digo que x, o x que eu peguei é raiz da função, beleza? Então o que isso significa geometricamente, né? A gente viu até o gráfico da função afim que é uma reta, mas o que isso significa geometricamente? O zero da função. Então geometricamente o zero de uma função afim é o ponto de corte no eixo das abscissas. Onde o gráfico da função afim, que é uma reta, corta o eixo das abscissas, o eixo do x, significa dizer que ali é o zero da função, que ali é a raiz. Beleza? Então, outra forma de encontrar esse ponto, digamos assim, para encontrar esse ponto, basta resolver também a seguinte equação. Ax mais b é igual a zero, onde f de x é igual a zero. Porque a lei de formação da função afim não é f de x igual a ax mais b? É isso? Então, para me encontrar a raiz, eu tenho que pegar o f de x, né, que é o elemento do conjunto de chegada, e igualar a zero. Aí, a partir disso, eu obtenho essa equação aqui, e dessa equação eu encontro o meu x, que eu tenho que pegar do conjunto de partida. Beleza? Então, está aí novamente o gráfico da função f de x igual a 2x mais 2, né? Está aqui traçado o gráfico. Eu vou mostrar o que significa geometricamente o zero dessa função. É onde ela corta o quê? Ela corta o eixo das abscissas. Então está aqui, ó. Ela corta nesse ponto aqui no eixo das abscissas, ou seja, passando por menos 1. Então significa dizer o quê? Que menos 1 é a raiz da função, ou o zero da função. Pode substituir o valor de menos 1 aqui, ó, na função, ó, em x, você vai encontrar zero. 2 vezes menos 1, menos 2 mais 2, 0. Aí tem aquela pergunta. Sempre a raiz de uma função afim vai ser um número inteiro? Não, pode ser um número fracionário, ok? Então, sendo um número fracionário, você tem que fazer as devidas continhas, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Deixe seu like e obrigado. Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal O Bizu.